Você já ouviu essa pergunta quando você foi se informar sobre a reforma tributária? E eles sempre se questionam: vai aumentar ou não vai aumentar a carga tributária com a reforma tributária? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Isso é muito discutido aí nas mídias especializadas, né, entre os estudiosos, entre os doutrinadores, economistas, né, todos aqueles que estão ativamente aí participando, né, de forma ativa, né, nas discussões da reforma tributária. Vamos falar um pouco sobre isso para você entender, né, por que que está sendo feita essa discussão, né? Por que que alguns falam que vai aumentar a carga tributária, outros falam que não vai aumentar, vai manter aí a carga tributária. Vamos entender um pouquinho, óbvio que a gente não vai exaurir aqui o tema, né? Mas vamos começar a entender um pouquinho esse tema. Esse vídeo é para isso. Se você quer começar a entender esse tema, está no lugar certo, né? Continua nesse vídeo, né? Mas antes de eu falar para rodar a vinhetinha, né? Se inscreva. Você está acompanhando aqui o canal? Pô, tá na hora de se inscrever, né? Tá na hora já, né? Se inscreva aí, vem se tornar um acadêmico da reforma tributária, vem estudar esse tema aqui com a gente, né? Que é bastante importante, vai ser uma honra para a gente. Se inscreva aí, ative o sininho, né? Fique sabendo, né, de todos os nossos conteúdos, né, quando são disponibilizados. É bastante importante. Ativa o sininho e ativa todas as notificações, né? E vamos combinar, né? Quando começa um vídeo aqui no canal, eu sempre combino alguma coisa aí com a nossa audiência, Se você gostar no final do vídeo, se você gostar no final do vídeo, desse vídeo aqui, você dá um like. É importante pra gente, ok? Combinado? Combinado? Vou te cobrar aí no final desse vídeo, vou te cobrar. Você vai ver, eu vou te cobrar. Mas vamos lá, vamos parar de lero-lero, vamos parar de conversinha, vamos direto pro vídeo? Vamos, roda a vinhetinha. Olha aqui a gente, né? E aí? Vamos tentar pelo menos iniciar aí a resposta desse questionamento, né? Vai ou não vai aumentar a carga tributária com a reforma tributária? É, vai aumentar ou não a carga tributária com a reforma tributária? É, então, a gente sabe se vai ou não? Não, porque não aconteceu ainda, não se concretizou, não se implementou a reforma tributária, a gente não tem dados, a gente só tem estimativas, só cálculos estimados, né? A gente só vai começar a ter uma noção disso lá em 2026, quando realmente começar a ter uma noção. Começar a ter uma noção. Noção mesmo, a gente vai ter a partir de 2027, quando aí realmente, né, a CBS já vai estar sendo cobrada, né, de forma integral, a gente vai ter uma noção do tamanho da base, né, as empresas já vão estar cumprindo a obrigação tributária, já vai estar, de uma certa forma, sendo aplicado o split payment, e aí a gente vai ver o quão efetivo isso vai se dar em termos de evitar inadimplência, sonegação, né, fraudes fiscais, né? Então, realmente, a gente só vai ter essa resposta, né? Só vai ter essa resposta de uma forma mais precisa lá a partir de 2026, 2027, né? Por enquanto, pessoal, são só conjecturas. São só conjecturas, são estudos estimativos, né, com dados estimativos. Então, realmente a gente não tem, obviamente, absoluta certeza, porque os estudos fazem muitas aproximações, né? Mas vamos lá, vamos entender esse questionamento aqui que é feito em muitas das discussões sobre reforma tributária. Então vem comigo. Olha aí. Então, a pergunta é: vai aumentar a carga tributária? O primeiro é a gente entender um dos pressupostos dessa reforma tributária, um dos pressupostos basilares dessa reforma tributária, foi a manutenção da carga. Aqui o objetivo dessa reforma tributária não é reduzir carga tributária, não é aumentar carga tributária, pelo menos é isso que está no discurso, a ideia, né? E isso a gente encontra em vários dispositivos aí no texto constitucional, agora nos projetos de lei complementar, que no momento que eu estou gravando esse vídeo estão tramitando aí no Congresso Nacional, tanto o PLP 68 quanto o PLP 108. A gente tem vários dispositivos, né, que tem como objetivo
preservar e manter o nível da carga tributária. O objetivo é não aumentar nem reduzir a arrecadação. Talvez no futuro, com a implementação da reforma tributária sobre a renda, reforma tributária sobre a folha, reforma tributária sobre o patrimônio, né, aí a gente pode se pensar, né, em reduzir a carga tributária sobre o consumo, porque essa que é a ideia, né? Nos países desenvolvidos, a tributação sobre o consumo é muito menos intensa do que a tributação sobre a renda e a tributação sobre o patrimônio. E, obviamente, eles nem tributam a folha, né? Isso é algo impensável, que é algo que praticamente só o Brasil faz, né? Tributar a folha de salários. Mas, enfim, é o que a gente tem, a gente precisa manter a arrecadação, né? O Estado é inchado, foi um modelo que foi escolhido aí pelo legislador, né? Pelo Constituinte, colocou muita obrigação para o Estado, né? Muitos deveres aí para os estados, muitas políticas públicas que devem ser executadas, precisa de dinheiro, né? Não tem almoço grátis, não tem almoço grátis. Então essa foi a ideia. O objetivo da reforma tributária não foi reduzir nem aumentar a carga tributária. O objetivo foi realmente reformar, simplificar, né, o sistema tributário, mudar, né, o tipo de tributação, unificar os tributos, ter uma base ampla, tributação no destino, alíquotas uniformes, o mínimo de regimes diferenciados específicos, né, apesar de a gente ter alguns, né, não é o ideal, mas é muito menos do que a gente tem hoje. Tá? Então, esse é o pressuposto basilar, a manutenção da arrecadação, manutenção da carga tributária. Tá? E aí, pessoal, o que é interessante aqui? Né? Quando a gente fala manutenção da carga tributária, manutenção da arrecadação, né, não significa que todos os entes vão manter a sua arrecadação. Não significa que a gente não vai ter entes que vão se beneficiar, que vão aumentar a sua arrecadação, e entes que vão perder. Né? Quando a gente fala de manter a arrecadação, de manter a carga tributária, é olhando isso de forma agregada por ente federado. Então a ideia é manter a arrecadação agregada de todos os municípios. Né? Então todos os municípios de forma agregada, né, tem que manter aí o seu nível de arrecadação. Né? Veja que eu não estou analisando nenhum município, nenhum estado, né, de forma individual. A União, obviamente, é um ente só. Então, quando eu falo manter a arrecadação, eu não estou olhando individualmente para cada ente. Eu estou olhando de forma agregada. Né? Isso é importante. Isso é importante. Ah, mas vai ter município que vai perder. Não fala que vai manter a arrecadação? Mas não vai manter para todo mundo. A gente vai ter entes que vão perder com a reforma e entes que vão ganhar. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, vão ter municípios que têm empresas, que têm empresas ali instaladas, e não tem um grande mercado consumidor. Como a gente tem uma tributação na origem, então aquela arrecadação ficava ali naquele município. Principalmente em relação à cota parte do ICMS, que dependia lá do valor adicionado fiscal, E aí, como ele tinha uma grande empresa, sei lá, uma grande refinaria, ele recebia uma cota parte do ICMS muito alta, muito elevada, porque ele tinha lá uma grande empresa que arrecadava bastante ali de ICMS, produzia ali um valor adicionado fiscal grande, um valor agregado grande, então ele acabava ganhando uma cota parte do ICMS grande, mas ele não tinha uma população grande, não tinha um grande mercado consumidor. Esse tipo de município vai ser um grande perdedor com a reforma tributária. Porque se a tributação é no destino, e ele não tem um grande mercado consumidor, o que vai acontecer? Essa empresa que está localizada nesse município não vai arrecadar nada para esse município. E aí a cota parte do IBS não vai ser mais dependente do VAF, vai ser dependente da população, e ele não tem uma população grande. Então realmente ele vai perder. Estados, por exemplo, tem muitos estados que são mais produtores do que consumidores, é o que a gente chama de exportador líquido, vai sofrer com a reforma, vai perder a arrecadação. Porque com a tributação no destino, a arrecadação não fica mais onde os bens são produzidos, mas sim onde os bens são consumidos, no destino.
Então, né, muitos estados, por exemplo, aqueles estados exportadores do Centro-Oeste, eles vão perder. Né? Mas no agregado dos estados, no agregado dos municípios, vai haver uma tentativa de manutenção da carga tributária, da arrecadação. Né? Mas quando eu olho individualmente para cada ente, vão ter entes que vão perder. Por isso que se criou aí uma transição federativa. Uma transição federativa, né, para se criar mecanismos para mitigar os efeitos, ou pelo menos para diluir, né, esses efeitos deletérios, a arrecadação desses entes, num grande espaço de tempo. Né? A primeira etapa da transição federativa vai terminar em 2078 e a outra lá em 2098, para que, os efeitos na arrecadação desses entes sejam diluídos em um intervalo muito grande de tempo. E eles vão poder, obviamente, se adequar, se reprogramar, né, se reinventar. Né, se reinventar. Então, por isso que foi aprovada a reforma. Muito por causa desse mecanismo aí de transição federativa para mitigar os efeitos dessa migração da tributação da origem para o destino, e em função de muitos entes municipais, estaduais perderem muito, né, com essa reforma. Aí, para mitigar isso, criou um mecanismo, criou o Fundo Seguro Receita, criou um mecanismo em que o comitê gestor vai reter recursos para distribuir em função da receita média histórica. Então, vou levar em consideração a receita média histórica, o quanto que aquele ente arrecadava antes da reforma, quando a tributação era na origem, e aí, obviamente, essa retenção vai diminuindo e até zerar lá em 2078, quando praticamente tudo vai ser destinado, vai ser distribuído baseado no destino, não vai ser retido mais nada, né, para ser distribuído ali em função da receita média histórica. Ok? Então, esse é um ponto. Tá? Vamos ver aqui. Qual é o outro ponto aqui? A questão setorial. Né? A gente analisou a questão do ente. E a questão, né, dos setores? A indústria vai ser uma grande beneficiada, porque a não cumulatividade plena é muito boa para a indústria, ela tem muitos insumos, né, ela tinha muita restrição ao crédito no sistema tributário atual, agora ela vai poder se creditar de tudo, e aí o setor industrial e comercial tem cadeias longas, né, e aí, obviamente, muito beneficiado com a questão da não cumulatividade plena. Então, a indústria vai ser muito beneficiada, inclusive vai em algumas situações ter uma diminuição da carga. Né? Vai acabar pagando menos, né, tributo. O setor de serviço, né, que é tributado hoje alíquota de 5%, né, não tem muito crédito, praticamente tem mão de obra, né, mão de obra não gera crédito, só se terceirizar, né, e aí, obviamente, quando contratar a empresa de terceirização, esse valor acaba gerando crédito, né? Mas a mão de obra em si, quando você contrata o empregado, o valor do salário não gera crédito. Por quê? Porque não é tributado pelo IBS, pela CBS, que é o grande insumo do setor de serviço. Então, o setor de serviço vai sim ser afetado. Vai sim ser afetado, né, com essa reforma tributária. Mas não vai haver a manutenção da carga tributária? Como que vai haver a majoração, né, para um determinado setor? É a mesma coisa, a gente analisa isso de forma agregada, a carga tributária como um todo na economia. Vão ter setores que vai haver uma redução, vão ter outros setores que vai haver um aumento. Vai haver um aumento aí da carga tributária. Então, você pega um setor de serviço, estava acostumado a ser tributado com uma alíquota ali de no máximo 5% de ISS, tinha uma PIS/COFINS cumulativo de 3,65%. Estou falando aqui em alíquota nominal, tá, pessoal? A gente tem que fazer, aí, obviamente, esses cálculos para analisar o impacto da reforma tributária, né? Não é só analisando a alíquota nominal, comparando o que efetivamente aquela empresa pagava em termos de alíquota nominal, quanto que ela vai passar a pagar. A gente não pode fazer essa análise simplista, né? A gente tem que fazer cálculo, né? Mas só comparando, né, as alíquotas nominais, então você pega ali, no pior das hipóteses, 5% mais 3,65 dá 8,65. Você pega um serviço que não é tributado com uma alíquota reduzida, a alíquota padrão, 27%. Né? De 8,65 para 27, num setor que não tem muito crédito, que a maior parte é mão de obra, realmente vai haver uma majoração da carga tributária.
né? Então, quando eu analiso setor por setor, pode acontecer, e vai acontecer, de ter um setor que vai sofrer com um aumento da carga tributária. Um aumento da carga tributária, exceto aquele que presta serviço para outra empresa, porque aí esse débito vai gerar um crédito, aí ele acaba repassando para a empresa, aí a empresa que toma esse serviço ela se acredita, então o efeito se neutraliza. Quando a gente fala de operações entre contribuintes, a gente usa essa sigla B2B, né? Business to business. Quando empresa para consumidor, é B2C, Business to Consumer, né? Então, é bom vocês acostumarem com essa sigla. Então, B2B, né? B2B não interfere. Vou repassar o valor do tributo, a empresa que tomou o serviço se acredita, então não há problema. O problema é quando eu vou prestar um serviço e a carga tributária aumentou diretamente para o consumidor final. Eu vou conseguir repassar integralmente esse efeito tributário, eu vou conseguir aumentar o meu preço, continuar vendendo para aquele consumidor que tem a sua mesma renda, não aumentou ali proporcionalmente o seu salário, então essa que é a questão. Então, quando eu analiso setorialmente os efeitos, os impactos da reforma tributária, é óbvio que vão ter setores que vai haver uma majoração da carga, comparativamente ao que se tinha antes da reforma, tá bom? Aí, a gente tem uma outra questão quando a gente discute essa temática, que é a alíquota de referência, né? Porque a alíquota de referência foi um mecanismo, né, que se criou para realmente garantir essa manutenção, a manutenção agregada da carga tributária, né? Então, a ideia é manter a carga tributária, mantendo a arrecadação agregada dos entes, né? Então, como que eu faço isso? Eu faço isso se utilizando de uma alíquota de referência, né? Qual é aquela alíquota que eu vou precisar, né? Então, o que que eu faço? Eu tenho a arrecadação histórica dos entes, né? Então, essa arrecadação, obviamente atualizada aí monetariamente, é o que eu quero manter. É o que eu quero manter. Óbvio que agora eu vou ter uma base de tributação maior, vão ter situações que não eram tributadas antes, eu vou ter a redução dos incentivos fiscais, né? Então eu vou ter uma base, um bolo maior, né? A alíquota de referência é aquela alíquota que vai incidir sobre esse bolo, né? E que vai gerar a mesma arrecadação que os entes já tinham antes, né? Então, a ideia da alíquota de referência é exatamente essa, né? Qual é o número percentual que vai incidir sobre a base de incidência do IBS e da CBS, que gera a mesma arrecadação agregada para os municípios, para os estados e para a União. Então, por isso que o Senado Federal, e a alíquota de referência vai ser fixada pelo Senado Federal e calculada pelo TCU, a gente vai ter 3 alíquotas de referência. Porque a ideia é manter a arrecadação da União, a arrecadação dos estados de forma agregada e a arrecadação dos municípios de forma agregada. Então eu preciso de 3 alíquotas de referência. Uma alíquota de referência federal, uma alíquota de referência estadual e uma alíquota de referência municipal. Veja, é uma alíquota de referência estadual, é uma única alíquota de referência por esfera federativa, não é uma alíquota de referência para cada estado. Porque a ideia não é manter a arrecadação de cada estado individualmente, mas manter a arrecadação, dos estados de forma agregada, e da mesma lógica aí para os municípios. Ok, pessoal? Então, o mecanismo que foi criado para se garantir a manutenção dessa carga é a figura da alíquota de referência, né? Depois a gente vai ter um vídeo que a gente vai falar sobre alíquota, certamente esse é um tema importantíssimo quando a gente fala de reforma tributária. Só quis jogar essa ideia aqui, né, da alíquota de referência, né, porque ela exerce um papel importantíssimo, né, no contexto da reforma tributária. Beleza, pessoal? Então, era isso, né, que eu queria tratar com vocês aqui nesse vídeo. Vamos ficar por aqui, né, e a gente se vê, né? E não esqueça daquilo, né? Você achou que eu já estava esquecendo, né? Daquele combinado que a gente tinha no início do vídeo, né? De
de se no final do vídeo você tivesse gostado do vídeo, você ia dar o like. E aí, gostou? Né? Seja sincero, se você gostou, ele foi útil, falou, gostei da didática do professor Vilches, pô, ele explicou um tema aí de uma forma didática, gostei da forma como ele explicou, dê o like. É importante. A gente sabe que vocês estão gostando. É um importante sinal pra gente aqui. Opa, a gente tá no caminho certo. Ou vamos dar uma melhorada aqui. Por isso que é importante também vocês escreverem nos comentários o que vocês estão achando aí. Eu quero saber o que vocês estão achando aqui dos nossos vídeos. Que tema que vocês gostariam que a gente tratasse aqui? É importante, é importante. Coloca aí nos comentários que assunto vocês gostariam que a gente tratasse aqui sobre reforma tributária. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.